Hoje eu queria conversar com vocês sobre a influência familiar nos transtornos alimentares. A gente sabe, né, pela literatura, que pessoas que têm um parente de primeiro grau que tem um transtorno alimentar têm uma predisposição maior de ter também um transtorno alimentar. A gente vê isso na nossa prática, né, trabalhando nessa área, que muitas vezes o paciente vem para tratamento, a gente começa a conversar, conversa com a família, a gente vê que tem outros casos de transtorno alimentar também ali, às vezes não diagnosticados, às vezes casos em que as pessoas têm muitos comportamentos alimentares alterados sem ter de fato um transtorno, que a gente chama de comer transtornado, mas a gente vê que de fato muitas vezes naquelas famílias existe um ambiente onde a comida é muito falada, né? A gente tem comportamentos alterados e tudo isso vai influenciar a forma como a gente vai tratar o paciente. Isso precisa ser abordado por um tratamento adequado. Então a gente sabe que tem aí uma influência genética, isso também já está demonstrado, né? Pessoas que têm um parente de primeiro grau com transtorno alimentar vão ter uma influência genética de ter maior chance de ter um transtorno alimentar também. E a gente sabe também que existe aí uma influência do ambiente familiar mesmo, né? Da forma como aquele ambiente vai influenciar o desenvolvimento daquela pessoa no que diz respeito aos seus comportamentos alimentares. E o que a gente vê? A gente vê que tem famílias onde tem muita fala, né, sobre alimentação, sobre controle da alimentação, sobre o que é certo, o que é errado, quando você vai comer. A gente vê que tem famílias que fazem muito comportamento de restrição alimentar para controlar peso, onde você tem também compulsões, onde você tem comer emocional, onde às vezes tudo isso é muito normalizado, ou pelo contrário, às vezes famílias onde tudo isso é muito falado, muito criticado, né, muito julgado. E, no entanto, essa conversa sobre isso é muito presente, né? Uma certa perda aí de naturalidade em relação à alimentação. A gente vê também que tem muitos casos onde existe muito um comportamento de julgar o corpo, seja o próprio corpo, seja o corpo daquele paciente que está no tratamento, o corpo das pessoas em geral, né? Famílias onde você tem muita cobrança sobre isso e onde a forma corporal, o peso estão muito relacionados a um valor pessoal, né, daquela pessoa. Então, isso pode ser muito complicado como um cenário de desenvolvimento da alimentação e do comportamento alimentar. Tudo isso vai ser muito importante de ser abordado, e a ideia aqui não é culpabilizar essas famílias, essas pessoas, porque muitas vezes a gente vai aí encontrar pessoas que também estão em sofrimento, que muitas vezes não se dão conta desse sofrimento, e que muitas vezes vão ter aí também uma oportunidade de cuidarem delas próprias, né? Além de poder cuidar do paciente, e isso pode ser muito importante para o bom andamento aí do tratamento, não só do paciente, mas de toda essa família. Então é algo que a gente incentiva bastante. Então fica aqui essa minha dica. Se você está buscando um tratamento para transtorno alimentar, provavelmente isso vai acabar sendo uma questão. E se você é um profissional dessa área, não deixe de se atentar a isso, né? Prestar atenção na família e muitas vezes, quando for possível, trazer também essa família para o tratamento.